Então, o assunto que nós vimos na aula anterior foi simple present, third person. Então, presente simples da terceira pessoa. Vamos iniciar então nossa aula? Bem, a proposta das nossas atividades interativas é que você relembre um pouco do conteúdo e exercite através das atividades. Então, você, por favor, coloque lá a sua resposta no chat, que eu vou estar acompanhando e olhando o que vocês estão fazendo, tudo bem? Então, lembre, sempre participe, não importa se você não tem muita certeza na questão, na resposta, não tem problema. Quando a gente for fazer a correção, você confirma se é isso ou não, tudo bem? Importante é participar. Vamos dar uma olhada agora na primeira questão. Bom, questão número 1 pede o seguinte: marque a alternativa que completa a oração no simple present. A oração é essa aqui, gente. Maria, o espaço ali você tem as opções aí, letra A até a letra E. Basketball. Basketball. Então, analisem bem toda essa frase. Basketball é o quê? Que palavra é essa? O que esse tipo de palavra pede? Que verbo ela pede? E como tem que ser esse verbo no simple present? Então, daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Bye, bye! E então, qual foi a opção de vocês? Vamos conferir então, vamos dar uma olhada. Como eu falei para vocês, tinha que prestar bastante atenção nas palavras que compõem a sua frase. Depois você analisa o verbo também. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, olha só, você tem a frase Maria, espaço, né? Então, esse aqui, nesse espaço você vai encaixar o seu verbo. Só que depois desse verbo aqui, tem uma palavra chamada basketball. O que é basketball? É basquete, não é? É um esporte. Então, será que combina basketball com a letra A, verb dances? Ou a letra B, plays? Ou a letra C, o verb eats? Um monte de S's aqui. Ou a letra D, cookies? Ou ainda a letra E, sleeps? Bom, se a gente está falando de basketball, está falando de basquete, que é um esporte, não vai combinar muito bem com esse verbo sleeps, né? Mesmo porque está errado aqui no final, verbo dormir, nem cookies, que é o verbo cozinhar, cook. O verbo eat, né, que até aqui, o verbo cozinhar. O verbo play é o verbo jogar ou brincar. E o verbo dance é o verbo jogar, no caso ele termina com a letra E, tudo bem? Bom,
caso mais, né? O caso melhor aqui dessa frase é letter B, certo, people? Por que, teacher? Letter B. A letter B é o verbo play, que é o verbo jogar ou brincar, tudo bem? Pode ser tocar também, nesse caso é jogar, não é? Que é o nosso esporte basquetebol. Além disso, eu quero que vocês observem essa letra S aqui, ó, plays. Lembram-se que na terceira pessoa, o sujeito he, she ou it, o verbo vai receber S, ES ou IES, tudo bem? Nesse caso, seguiu a regra geral, ó. O verbo recebeu a letra S lá no final. Por quê? Porque aqui eu tenho Maria. Se eu for substituir Maria por um pronome pessoal, qual seria? Isso mesmo, she, que é ela. Então, o verbo tem que receber esse S para fazer essa diferença aí dos outros verbos, das outras conjugações. Tudo bem? Então, na terceira pessoa sempre tem essas regras aqui, tá, gente? Essa é a regra geral. Acrescento o S lá no final do verbo, ou S ou IS. Tudo bem, people? Não esqueçam, vocês têm sempre que observar isso quando vocês forem fazer, né, a análise das questões. Então, agora a gente vai analisar também, né? Então, só para a gente reforçar um pouquinho, vamos colocar aqui um outro comentário aqui no final. Vamos dar uma olhada. Então, aqui só para reforçar, na resposta a letra B, plays. Então, na terceira pessoa do singular, o verbo termina em S. Vamos agora para a próxima question. Questão número 2 pede o seguinte, olha lá, atenção. A característica principal dos verbos na terceira pessoa do singular, ainda terceira pessoa, no simple present está na opção, olha, gente, estou falando de característica principal. Qual será? Acabei de comentar anteriormente, não foi? Então, leiam com atenção cada uma das opções, a gente vai já voltar e conversar novamente. Bye!
Hello again! Olha só a Daphne salvou a pátria aqui da turma. Gente, vamos participar, viu? Como eu falei anteriormente, não tem problema se você não tem certeza da resposta. À medida que a gente for comentando aqui, vocês vão ter certeza do que vocês colocaram aí, tá bem? Então, a Daphne acha que é a letra C, não é? Vamos dar uma conferida? Vamos ver aqui as opções. Então, a característica principal, olha só, desses verbos na terceira pessoa, tá, gente? Que característica é essa? Dos verbos, terceira pessoa do singular no simple present. Qual a opção? Vamos analisar cada uma delas. Na letra A está dizendo que você adiciona ing nos verbos. Será que a gente viu isso no simple present, terceira pessoa? Na letra B, adiciona ly, ly nos verbos. Será, people? Ou adiciona SES, IES nos verbos, né? Lá nos verbos da terceira pessoa. Você tem a letra D, adiciona X nos verbos. Lá no final do verbo, adiciona X. Ou a letra I, adiciona preposições de tempo nos verbos. Como será isso, hein? Coloca a preposição de tempo lá no verbo, encaixado junto com ele. Bom, então com certeza vocês analisaram com calma aí, não é? Cada uma dessas opções. Eu acabei de dar a resposta dessa questão, não é, Daphne? Vamos ver se você conseguiu? Vamos dar uma olhada. Yay! Tá aqui, people. Letter C. Adiciona S, que é a regra geral. S nos verbos terminados em X, SH, SH, O. E S quando os verbos terminam em consoante Y, tudo bem? Então, essa é a característica principal quando a gente vai transformar os verbos na terceira pessoa do singular. Mas, teacher, quem é a terceira pessoa do singular mesmo, hein? Quem são os pronomes? Esses aqui, tá, gente? He, she, it, ou os nomes que os representam, Maria, Pedro, tudo bem? Então, esses são os nomes da terceira pessoa do singular, ou pronomes. João, tudo bem? Então, quando você tiver a terceira pessoa do singular, lembre que você tem que fazer uma mudança lá no seu verbo. Que mudança é essa? Essa aqui, ó, adicionar S, S ou IS nos verbos. Lembrando que eu estou falando do simple present, do presente simples. Olha, o Josué disse que acertou. Muito bem, Josué, very good. Então, estou falando do presente simples, tá, gente? Só do presente simples que eu estou falando isso. Terceira pessoa do singular. Então, só para reforçar um pouquinho a nossa resposta, vamos ver a próxima cartela aqui junto comigo. Então, letter C adiciona SS ou IS nos verbos. Então, estas são as principais regras da mudança do verbo para a terceira pessoa do singular. Então, quem acertou, congratulations! Vamos à próxima. Quero ver vocês participando, hein? Vamos lá. Questão número 3. Encontre a alternativa que completa corretamente as lacunas das sentenças a seguir. Que sentenças são essas? Tá aqui, ó. She, tem um espaço aqui, ó. Eduardo, aqui o espaço que você vai completar. E my sister. Tá aqui outro espaço. Então, quais são essas palavras que vão completar esses espaços? Então, tem 3 aqui, ó. Cada uma você vai analisar com calma quais são que encaixam aí nessas frases. Observem bem, com bem cuidado, tá, people? Então, see you. Até daqui a pouquinho.
Bem, e aí, responderam direitinho? Certeza na sua resposta ou não? Vamos conferir aqui junto comigo. Vamos analisar cada uma das opções. Então, olha só, aqui pede para que vocês encontrem a alternativa que completa corretamente as lacunas das sentenças a seguir. Então, eu acabei de mostrar para vocês as sentenças, né, que são essas três primeiras aqui, ó. Né? She, espaço, heart, né? Eduardo, espaço, the English language, e my sister, espaço, in the morning. Então, todas as nossas opções têm os mesmos verbs, ficou mais fácil ainda, não é? Porque o primeiro verbo é work, o segundo verbo é love, né? E aqui o último verbo, study, certo? Todos eles têm o mesmo verbo. Então, você vai só conferir qual é que tem a conjugação correta de acordo com a terceira pessoa do singular. Então, vamos analisar então aqui com calma. Quais são as que estão certinhas aqui do verbo work? Aqui work, essa aqui já está fora, ó, não é? O verbo work tá só o verbo normal aqui. Aqui a letra D também, ó. O verbo work já está fora, porque tá só o verbo normal, sem nenhuma mudança. Você sabe que tem que ter uma mudança, não é verdade? Então, a letra E pode ser, a letra A também. Vamos lá, vamos para o páreo. E a letra C também pode ser, ó. Que tem uma mudança aqui no verbo, no final. Vamos próximo aqui, o verbo love. Verbo love, vamos conferir só as que a gente marcou aqui, né, com a bolinha. Essa aqui já tá fora, né, gente? Ó, só tá só o verbo normal, não é? Então, já era também essa daqui. Vamos ver mais uma aqui. Essa pode ser, ó, tem um S aqui no final, não é verdade? Tem uma mudança aí, assim como na letra A. Vamos continuar nessas duas aqui. Tudo bem? E na letra A nós temos o verbo studies, I e S no final. Vamos ver essa última aqui na letra E. O verbo study terminou aqui sem o Y. A gente sabe que o verbo study, a forma dele é essa daqui, não é? Com o Y lá no final, não é verdade? Então esse aqui foi eliminado o Y dele. Qual vocês acham que está certo? Qual dessas opções? A letra A ou a letra E? Vamos conferir aqui comigo. Então, olha só, gente, aqui não pode ser, não é? Aqui foi eliminado o study. E por que que esse studies está correto? Porque o verbo study, na terceira pessoa, não é? Como ele termina em Y, o Y muda para I e S. Tudo bem? Então, aqui nós temos o loves, que segue a regra geral, assim como o verbo work, que ficou works, também seguindo a regra geral. Tudo bem? Então, só para reforçar um pouquinho a nossa resposta, vamos ver a próxima cartela. Então, a letra A, não é? Então, essas respostas seguem as seguintes regras que eu acabei de falar para vocês. Work e o love na terceira pessoa recebe S, não é? E o study é o verbo terminado em Y, que recebe, né, troca o Y por IES. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos à próxima. Questão 4. Circule a frase que mostra o verbo na terceira pessoa do singular. Então, é só você identificar, tudo bem? A frase que mostra o verbo na terceira pessoa do singular. Então, lembrando dessas regras que a gente acabou de comentar, não é? Você observa bem cada um dos verbos das frases e marca qual a opção correta. Então, até daqui a pouquinho.
Então, ready? Então, thank you so much. Olha aí, a Celiane, o Douglas, Josué, Marcele, Daphne. A maioria encontrou, né, como resposta ler A. Vamos conferir se é isso mesmo? Quero que vocês fiquem atentos comigo. Lembre-se que uma frase comum em inglês, ela sempre segue uma ordem. Sujeito, verbo e complemento. Vamos identificar os verbos nas frases. Vamos lá. Então, olha só, people. Toda vez a gente vai sempre olhar esses elementos. Aqui nós temos o you, sujeito they, na letra C, you novamente, na letra B, I, na letra A, he, ele. Na sequência nós temos os verbs. Aqui nós temos o verb look, o verb love, o verb studied, o verb like, o verb wants. O que está pedindo a nossa questão? Circule a frase que mostra o verbo na terceira pessoa do singular. Gente, qual é a característica de um verbo na terceira pessoa do singular? A gente viu ela todinha, não é? Revisou tudo. Um verbo na terceira pessoa do singular tem que ter um S no final, ou é S no final dele, ou ainda IES. Tudo bem? Essa é a regra geral. É S quando o seu verbo termina em SS, SH, X, O. E esse aqui é S quando o seu verbo termina em consoante seguida de Y. Então, sabendo dessas características, vamos identificar agora, ver se tem alguma dessas características de algum desses verbos. Vamos lá. Vamos ver para o look. Ih, look tá fora, ó. Não tem nada dessas palavras aí. Letter D, love, também não. O letter C tem I e D aqui no final. Nada a ver. I e D é uma característica do passado, também está fora.
Na letra B eu tenho like. Ué, like tá bonito aqui, mas não tem S, nem S, nem IS. Então, bye bye, baby. E a letra E, olha só, people, tem um S aqui no final. Vamos conferir então a nossa resposta? Yay! Quem marcou a letra E acertou. Esse aqui segue a regra geral, só acrescento S ao final do verbo. He wants more coffee. Ele quer mais café. He wants more coffee. Ele quer mais café. Então, o verbo want é o verbo querer. Eu só fiz acrescentar o S lá no final, né, para destacar que esse verbo, ele pertence ao sujeito que faz parte da terceira pessoa do singular, que é ele. Tudo bem no caso dessa frase. Então, só para reforçar, vamos ver o comentário. Então, ali a letra A, né, he wants more coffee. E somente essa opção apresenta a mudança que sofre o verbo na terceira pessoa do singular, que é o acréscimo do S ao verb. Tudo bem, people? Então, thank you so much pela participação de vocês e see you. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.